E olha, não, esse agito de mercado do Atlético aí. Que coisa, né? Quem te viu, quem te vê, hein? Momento intenso. Eu fico pensando o seguinte. Será que tá esticando a corda? Só uma coisa sobre o Reinier. Vem Uma informação. Provável que venha, mas caso venha, será de forma gratuita, dividindo parte dos direitos econômicos com o Real Madrid. Ou seja, a questão do Reinier não envolveria grana, saca? Só o salário. Então. Aí é só Você luvas, tem ideia de valores? comissão... Salário? Não tem ideia de valores. Contrato até dezembro de 2029, dividindo percentual com o Real Madrid, 50% pro Atlético, 50% pro Real Madrid. E aí seria nesse sentido. Pelo menos essa é a ideia do Galo hoje. Então essa informação para mim é nova. E é importante. Sabe por que isso? Porque o Reinier tá para rescindir com o Real Madrid. Tava para rescindir com o Real Madrid. Ele tem contrato com o Real Madrid até junho de 2026. E aí o Real pensa o seguinte: eu quero liberar. Tem alguém querendo? Ainda mantém um percentual. Ganha o Real Madrid é interessante. Caso o jogador seja vendido no futuro. Então só repete o percentual que o Real Madrid 50% pro Real, 50% pro Atlético. O jogador assinaria até dezembro de 2029. Bom, aí... Agora é uma recuperação do atleta, né? Uma retomada, né? Mas é um atleta de 23 anos. 23 anos, é jovem. Jovem. Não, porque muito jovem. Ele foi muito bem aqui no Flamengo. Se eu não me engano, no ano de 2019, em 16 jogos, ele marcou 6 gols e deu 3 assistências. É um número assim, eu acho que é um número interessante. Pro moleque? O moleque, e era aquele time fantástico do Flamengo, que ele entrava ao decorrer do jogo, né? Ele entrava faltando 15 minutos, faltando 10 minutos, e teve bons números. É claro que quando ele foi bater de frente com a realidade no exterior, as coisas não funcionaram da mesma maneira. Tanto é que ele não teve um bom desempenho de encher os olhos em nenhum dos times que ele passou depois do Flamengo. A impressão que eu tenho, Mas é jovem. A impressão, tá, gente? Nada mais que isso, não tenho nenhuma informação. Eu já tinha... A informação é de que o Atlético... Eu acho até que o Rafael Menin disse isso na coletiva. Desculpa se eu estiver enganado aqui. Ele falou alguma coisa sobre rejuvenescer o elenco naquela coletiva? Não sei, alguém no Atlético disse isso, sobre a necessidade de rejuvenescer o elenco. Eu acho que o Atlético já faz uma movimentação de mercado prevendo saídas no final do ano. Sim. Entre essa janela e a janela do final de ano, de jogadores mais rodados, mais experientes, inclusive que são destaques. Então, é fazer de novo, né? Aquilo que o Atlético já fez, eu acho que todo time precisa fazer isso, né? Dar aquela rodada no elenco, né? Que tem jogadores que parecem uma estátua dentro do clube ou uma instituição. E nem todo atleta merece esse rótulo de instituição ou de ser eterno dentro do clube. Esse ciclo passa. E eu acho que isso é necessário para você buscar aquela vontade de vencer, aquela necessidade de se tornar um ídolo, de ser uma referência dentro de uma instituição, não jogando pedra nesses que já estão aí, que fizeram história. Como o caso do Arana. Você citou o Arana aí antes da gente ir para o intervalo, né? Que tem informações que ele pode sair do Atlético aqui, ó, a qualquer momento. O Rap acabou de mandar uma mensagem, está ouvindo a gente? Abraço, Rap. Ele disse aqui que sim. O Rafael falou que foi uma pergunta dele, Rap. Ele disse que tinha necessidade de rejuvenescer o elenco, e eu acho que esse movimento tem sido um movimento orientado, porque, vamos lá, o Alexander é um jogador jovem. É o pensamento de SAF, né, HG? O Reinier é um jogador jovem e ambos bons jogadores, né? Mas aí, recuperação, principalmente do Reinier. E o Paulinho, o Vene Casagrande ontem... Até do Alexander, viu? Sim, também, né? Porque onde estava e o tempo está parado... Então, e o Alexander tem uma outra questão. É jovem, tem 21 anos, mas se a gente voltar no tempo, o que aconteceu? Ele sofreu uma lesão grave, o Valu vai lembrar perfeitamente, foi num jogo contra o Cruzeiro, em 2023, jogo pela Copa do Brasil, Valu, o Campeonato Brasileiro, foi maio de 2023, ele sofreu uma lesão, o Cruzeiro perdeu por 2-0 para o Fluminense, e o Alexander sofre uma lesão no joelho. E depois daquela lesão, ele não teve o mesmo desempenho. E eu acho natural isso, principalmente para um jovem, quando a lesão é grave, ele precisa de um tempo. E estamos falando de 2023. Isso tem 2 anos. É 23. É 23, time, né? É o time do Pepe. O Cruzeiro joga bem, mas perto. Isso. É isso mesmo. Então, assim, o Alexander, ele precisa de uma recuperação. E o Atlético pode ser essa recuperação para ele, porque o futebol árabe, às vezes o que eles pediam para ele nesse momento não era o que
encaixava no estilo de jogo dele. E é natural isso. E lembrando que a equipe árabe, como que ela chama, Thiago? Al-Ali, ela pagou ao Fluminense em agosto do ano passado 9 milhões de euros por 85% do que restava ao Fluminense para ter o Alexander. E agora, menos de um ano depois, tá liberando o atleta com um valor fixado de, Thiagão? 6 milhões e meio. 6 milhões mais e meio. 1 milhão e meio. Mais 1 milhão e meio de metas. Isso. Então, assim, é porque não deu certo lá. E isso faz parte do futebol. Não é porque não deu certo lá que não vai dar certo em mais nenhum lugar. Lembrando, tem qualidade, jogou muito bem, fez a lateral esquerda em situações que o Marcelo não poderia fazer naquele time do Fernando Diniz. E também foi volante ao lado do André. E os dois se destacaram bastante. Mas eu reforço, depois da lesão, ele não teve uma boa sequência e foi vendido lá para a Arábia. Mas que ele chega aqui no Atlético, tem total capacidade e potencial para assumir titularidade e ser importante para o Galo. Tem só 21 anos. Tô nessa, tem total potencial para assumir titularidade no Atlético. Cara, o Alexander, do início da passagem no Fluminense, é muito diferente. Eu concordo que, tô 100% com o Elton, o finalzinho dele ali é de queda. É o viés de queda. Mas é natural, né, Thiago? Assim, por causa da lesão. Eu tô dando um ponto para a lesão, uma lesão grave. Para alguns caras mas enfim, eu consigo entender a lesão. O ponto me preocupa o fato dele não ter conseguido render na Arábia Saudita. Convenhamos, por mais que existam as estrelas lá, e existem estrelas, sim, elas são limitadas em cada time. O clube pode ter um número X de jogadores estrangeiros que não sejam descendentes ou não sejam africanos. Então, honestamente, me preocupa que o Alexander não tenha rendido na Arábia Saudita. Isso é algo, para mim, preocupante. Mas, vendo o início dele de passagem no Fluminense, é um cara acima da média. Porque quando a gente olha para alguns jogadores, por exemplo, não estou comparando jogadores não, tá, gente? É só o histórico de não oferecer um resultado como se esperava. O Endrick no Real Madrid, embora ele tenha feito seus gols e tal, né? Tenha ganhado destaque longe daquilo que se esperava. Sim. Né? O Vitor Roque no Barcelona, a mesma coisa. O Vitor Roque voltou ao Brasil e agora no Palmeiras. Acho que o Vitor Roque é até pior que o Endrick. Muito pior, muito pior. Ele não teve nenhum momento de protagonismo no Barcelona, e o Endrick já teve, né? Já teve alguns, gols e tal, enfim. Vários gols. Vários gols. Então, foi o artilheiro do Real Madrid na Copa do Rei. Pois então o Vitor Roque não passou por isso. Então, repito, não estou comparando os jogadores não. Estou falando de jogadores que vão e que não aparecem e tal, e que vão. E que batem em volta. E agora tem um caso de um jogador que não é jovem, e ontem eu estava vendo um movimento nas redes sociais, me chamou a atenção, estava vendo no Instagram, os questionamentos ao Gerson, né? Chegou lá agora e fica, tá triste, não tá afim, não sei o que e tal. Caramba, chegou lá agora e a turma já tá meio que decretando que deu errado. Não, é um garoto, né? Então, esses movimentos apontam para uma questão, esses movimentos do Atlético, ninguém sabe o que foi dito na tal reunião do Rubens Menin com o grupo na semana passada. Mas eu imagino que para esse movimento de mercado acontecer como vem acontecendo, alguma promessa ao grupo foi feita. Sim, com certeza. Mas o Atlético até já falou sobre isso, eu não sei se em on ou em off, que a ideia era pagar até essa semana, quinta-feira. Acho que o Atlético falou isso no grupo da comunicação. Essa é exatamente a pergunta de um ouvinte que estava mandando por aqui, Guilherme, de São João del Rei, final de telefone 0296, perguntou se essa movimentação do Galo no mercado é um sinal de que o aporte financeiro vai acontecer. Mandou um abraço para vocês. Eu não sei, um abraço para ele também, Guilherme. Abraço. Guilherme de São João del Rei. Abração, Guilherme. Abraço, Guilherme. Eu não sei se o aporte vai acontecer. Ele precisa acontecer. Só não sei de onde vem. Mas é que só reforçando os valores que o Atlético devia aos atletas, eles começaram a cair na semana passada antes do jogo contra o Bucaramanga. Alguns jogadores já começaram a receber o que era devido pelo Atlético. E essas contratações sinalizam para mim que algo diferente precisa acontecer ou vai acontecer. Porque o Atlético não pode, que ele está aumentando a folha dele. Porque são jogadores que estão vindo de lugares que pagam muito bem. Vamos lá, o Renier, ele recebe em euro. Do Real Madrid. Ele recebe em euro. Do mundo. Ele recebe em euro. O salário dele não vai ser brinquedo, Thiago.
A mesma coisa eu falo a respeito do Alexander. O Alexander joga hoje num futebol que paga absurdos para cada um dos seus atletas. Em dólar, e pagam muito bem. Pagam e premiam muito bem. Então não vão ser saídas simples. Quando você vai para o continente sul-americano, o Atlético está tentando um volante que joga no futebol argentino. Aí são situações diferentes. Aí você iguala a força ali na questão da moeda. Mas essa turma que vem de fora é o Atlético, sim, aumentando a sua folha salarial. Eu não imagino... vamos lá, vida que segue. Às vezes nem eu acredito nas coisas que eu falo. Mas o Atlético precisa firmar as pernas e cumprir com seus compromissos quando buscam jogadores desse modo operante que está buscando. Até mesmo o Biel. Eu não acho que a gente vai ver, bom dia a todos, eu não acho que a gente vai ver pelos próximos meses essa situação de atrasos salariais no Atlético, não. É só, eu tô desconfiando. Você acha que vai pagar em dia agora? Sim, eu tenho isso para mim, porque e é muito simples. De onde que você tá tirando essa sua conjectura, Valu? Porque o Atlético, as pessoas que mandam no clube não querem novamente a versão daquele reboliço da semana passada 2.0, e que agora seria muito pior, envolvendo quem já estava aqui e quem chegou, né? Então você teria um cenário de caos institucional ainda maior, e pegaria muito mal para aqueles que já estavam aqui. Eu não sei do aporte, quando ele vem, se ele vem, os milhões, mas eu tô com um pressentimento de que o Atlético fazendo esses movimentos no mercado, movimentos que a gente pode falar até em termos de cifras bem audaciosos, né, com relação àquilo que o clube até então ainda não havia feito. Eu tô com essa expectativa de que, porque o clube não vai querer causar esse tipo de condição. A gente tem um Biel que chegou há pouco, o Alexander, daqui a pouco o Reinier. Eu tô com essa desconfiança, mas claro, né, ainda com o pezinho atrás, e o pezinho atrás é por conta de tudo que a gente viu na semana passada. Mas quem sabe desse episódio em diante as pessoas dentro do clube entenderam as necessidades, né? Porque, vamos lá, por mais que existam situações como a do Reinier que o Thiago trouxe, tem um dinheiro a ser colocado né? Não é assim, opa, chega aí, não. Não, tem um dinheiro a ser colocado, principalmente na questão do Alexander, né? E só para ajuste de expectativa, pelo menos que eu vou fazer, HG e amigos, com relação a esses reforços, Alexander eu acho muito bom jogador, mas muito bom mesmo. Ele é assim, quase, tá? Ele é curioso, né? O Atlético tá vendendo o Rubens. Ele atuou muito como o Rubens naquele time do Fluminense, assim, que ele fazia de tudo um pouco, como o até Elton. Como lateral esquerdo. Sim, como um jogador de meio campo, tem bom chute de fora da área, marca bem, é intenso. O Reinier, eu pelo menos, eu vou ajustar a minha expectativa. Não é um jogador que chega... O Cuca vai ter que trabalhar na recuperação desse jogador, que foi lá fora, é muito jovem, tem potencial técnico, mas ele precisa de um novo ciclo na carreira. O Reinier tem muito potencial que ainda não foi explorado, até pela idade que tem. Então acho que são jogadores que chegam até em balanças diferentes. Só para finalizar, queria mandar um beijo, desejar muitos anos de vida, saúde para Nath, meu amor. Tudo Parabéns, de melhor Nath. para você. Parabéns, Nath. Que esse novo ciclo de vida seu seja ainda de mais sucesso. Te amo. Parabéns, Nath. Felicidade para você também aí. Só um detalhe aqui, que ontem você trouxe uma informação sobre uma possível proposta pelo Rômulo. São duas, na verdade. São duas propostas. Existe uma do Sporting B, empréstimo com opção de compra, e também existe uma do Santa Clara, ambos de Portugal, empréstimo com opção de compra. Hoje, o Santa Clara disputa a elite do futebol português e o Atlético deu ok para as duas propostas. Só que eu recebi a informação de que o Vitor tem feito lobby nas conversas dele com o Rômulo para que o jogador aceite a proposta do Sporting B, que disputa a segunda divisão do futebol português. E os valores
Você não Eu tem. ainda não tenho todos os valores, estou tentando apurar, cavar um pouquinho daqui, um pouquinho dali. E o Atlético ficaria com uma boa beirada. Não, seria empréstimo. Ah, empréstimo? Empréstimo com opção de compra. Tá. Ambas são Mas propostas o de Atlético, empréstimo você sabe se o por uma Atlético temporada. manteria algo? No fim das compras, eu sei que os dois clubes fizeram a proposta com opção de compra por 50% dos direitos boa. econômicos. Pô, eu acho sempre importante ter essas beiradas. Você manter um percentual. E sobre a questão da informação Mas do os GE, valores não passam ali de 1 milhão de euros. É bem baixo. baixo. Assim, bem baixo. ele tá Eu com acho quantos até... anos? O Romo tem quantos anos? 20 quantos? Eu olho aí aqui, é ferrou. novo. E tem também uma informação que na verdade não é nossa, do pessoal do GE, sobre que o Spartak Moscou faria uma proposta pelo Guilherme Arana, né? Na casa de 8 milhões de euros, confere? O Romulo tem 21, tá? Eu vou ter que checar, HG. Deixa eu mandar uma mensagem aqui pra uma pessoa. Venderia, Eltim? O Arana, se pintar uma proposta de 8 milhões de Imediatamente? euros. E o Arana disser, olha, quero. Imediatamente não, naquele sentido que a gente tinha conversado no início do programa, ao fim da temporada, né, eu acho que fez muito pelo Atlético, mas ao fim da temporada, ok, mas agora, nesse momento, depois do Atlético já ter perdido o Rubens, como vai perder, né, no caso, como vai perder o Rubens, o Caio ainda não é um cara que tomou conta da lateral, não tem total confiança do treinador e nem do torcedor, eu dava uma segurada, eu acho que o Arana, ele pode ser importante para a temporada do Atlético. Vocês venderiam? 8 milhões de euros? Depende da forma de pagamento. A multa dele era baixa, eu não sei se essa multa foi alterada, a multa dele era de 13 milhões de euros. Se o for Eltim à falou vista, de, até o final do ano manter e depois liberar no final se do fosse ano. à vista, eu negociaria. A questão é que, para mim, caso essa proposta chegue, eu não sei a informação dos colegas do GS se chegou ou se foi feita uma sondagem. Pensando em questão Sou de sondagem. financeira. Boa, valeu, Thiago. A informação do GE é sondagem. Entendi. É assim, eu acho que caso chegue essa proposta no valor de 8 milhões, pode ser, vejam bem, pode ser a última grande proposta pelo Arana. E aí eu tô levando em consideração, pessoal, eu não tô aposentando o Arana, não. Tô levando em consideração idade. A cada ano que passa, o mercado europeu vai fazendo assim, até desaparecer. Mas esportivamente, neste momento, eu não venderia, tá? Então casa com o que o Elton falou. Segura até o final do ano e espera um novo negócio. Eu venderia, viu? É que depende, né? No final do ano talvez não Aí tenha- você vai não vender, tentasse. você vai colocar hoje quem? Você já vai colocar o Vai ter que Alexander contratar alguém. improvisado. Não, assim, pois o é, vai ter que contratar O alguém. Atlético não tem tido essa facilidade no mercado. Mas e essa agora- expertise, agora né, foi- Thiago? agora o foi- Atlético contrata 6 atacantes e volante que precisa ainda não contratou ele- Em nenhum que na pese temporada. todas as críticas que eu fiz Quanto o à Atlético pagou diretoria por do ele, hein? Atlético, pelo Arana, Vocês lembram? de 5 a 6 milhões de euros. Em que Vender pese por todas 8. as críticas que eu fiz à diretoria do Atlético nessa temporada, hoje, nesse momento, nessa janela, o Atlético tá indo razoavelmente bem. Ele perde o Rubens, ele já tá buscando o Alexander, que é o substituto dele. Eu acho que ainda precisa de mais um volante, precisa de um primeiro volante. Mas a informação é de que vai trazer. Então, eu acho que precisa de mais um. Aí, seja quem for, o cara pode chegar e jogar. Acho que precisa mais um cara para essa função. O Atlético tá buscando o Reinier. O Atlético tá querendo o Paulinho do o Vasco. Atlético buscou o Biel. Me parece um Atlético diferente do que nós vimos em outros momentos. Rejuvenescer, deixar o time mais físico, mais jovem. É bom, o time mais físico, mais jovem, parece que é uma coisa que eles chegaram à conclusão que não pode ser diferente disso. Só lembrando que esses 8 milhões de euros aí correspondem a 51 milhões de reais, mais ou menos. Eu acho que o Atlético teria, se pintar a proposta do Spartak e o Arana disser quero, o Atlético acho que não vai pensar duas vezes e vai liberar. Poxa, por mais que seja um bom jogador e numa posição que é escassa no futebol brasileiro, chega ciclos que eles Então, mas chegam ao fim, né? Mas aí eu tô com você, eu também deixaria para liberar quem no final sabe do se ano. se o Atlético amarrasse aquelas Só que condições. tem Ó, uma eu te questão, vendo Léo. agora, mas eu te entrego ele em janeiro. Só que tem uma questão, não vão querer, né? Só que mas tem uma quem questão, sabe? 51 milhões de reais, caso a proposta chegue, o Atlético não sei se encontra algo parecido no final do ano não, aliás, a gente não sabe como é que o Arana vai chegar no isso final que eu do tô ano. falando. Então há um risco muito Eu acho grande que pode nisso. ser a última grande curva É em verdade. termos de proposta. Proposta. Depois pode achar 6, 5 milhões. Não sei, de repente o Arana volta também, que o futebol
daqui até o final do ano, a Arana volta a apresentar de novo um grande futebol, se valoriza até mais do que esses 8, né? Futebol não pode duvidar de nada. Não, não. Futebol, as coisas podem mudar muito rápido. O Pedro Ribeiro mandou aqui um superchat e a mensagem é a seguinte: Reinier não deu certo na segunda divisão espanhola, que era no Borussia. Isso não quer dizer nada. Pois é, qual a chance de dar certo no Brasil? Fora que ninguém mais lembrava do futebol dele. Contratação muito arriscada. Eu não acho tão arriscada, Pedro. Primeiro que o Thiago explicou aqui, que não tem valor embutido no negócio, né? Você não tem que ir lá e pagar para trazer. É um jogador jovem que já mostrou que tem talento. Agora, a cabeça de um profissional, quando sai daqui, nem todo mundo reage da mesma forma. Tem jogador que tem muita personalidade, vai lá, joga, resolve a vida dele de mais umas 3 gerações adiante. Tem outros que voltam e recuperam aqui. Cara, tem essa questão. O Alan, cara, o Alan. Só uma coisa, o próprio elenco do Atlético te mostra isso, tá? Você olha pro meio campo do Atlético, tem 2 jogadores. Os 2 jogaram no mesmo país. Aliás, os 2 jogaram em 2 países diferentes na Europa. Bernard e Gustavo Scarpa. O Bernard foi melhor na Inglaterra, o Bernard foi melhor na Grécia. Aqui no Brasil o Scarpa é titular e o Bernard, cara, é o Bernard. E o Bernard é uma tristeza jogando no Atlético. Não, e o HG lembrou aí, o Alan também, o Alan, que foi do Atlético, campeão brasileiro e agora tá no Flamengo, ele também foi pra Europa e ficou passando, o Liverpool, ele nem jogou, já foi passado pra Bélgica, pra outros clubes, ele passou pro futebol assim, centros que ninguém nem conhece. Depois eu até puxo aqui para lembrar, na época eu fiz uma reportagem com ele quando ele chegou, dele falando dos lugares que ele passou, então rodou bastante. Mas falando do Reinier, eu falei os números no início do programa e vou repeti-los, é realmente aquilo que eu falei. Em 2019, jogando na equipe do Flamengo, ele era reserva do time, entrava em algumas situações durante os jogos daquele time brilhante da equipe do Flamengo. Foram 15 jogos, 6 gols e 2 assistências. Aí depois o que acontece com ele? Ele vai para o Real Madrid, mas joga no Real Madrid B. São 3 jogos e 2 gols, então é muito pouco. E depois ele começa a rodar em diferentes clubes. Passa pelo Borussia, passa pelo Girona, vai na Frosinone e depois chega ao Granada. Então assim, ele rodou bastante, é muito novo. Eu acredito no potencial desse garoto, do que a gente viu em 2019. Seria um absurdo se eu falar que eu estava acompanhando ele no Granada, então não sei realmente como que ele está jogando no momento. Mas, pela idade, o formato do contrato que o Thiago acabou de passar para a gente, eu acho que é uma aposta interessante e tem que arriscar, principalmente sendo uma SAF, buscando esses jovens jogadores. Vai precisar de trabalho do Cuca com relação ao Reinier. Vai precisar de um trato especial, na minha opinião, né? A gente sabe, o Cuca lida, bem, né, Cuca lida muito com tô imaginando o Cuca... Imaginando a permanência do Cuca. Sim, porque para mim seria completamente descabido qualquer coisa que não fosse a permanência. Porque aí, porque os resultados, aquele assunto de, o Atlético tem a projeto, processos. Esquece isso, tá? De verdade, cara. De verdade. Porque aí, na hora que a coisa começou a pingar no elenco pro Cuca, aí dele ter tempo de desenvolver o Atlético, o time, com as chegadas, aí não. A sequência de resultados, pera lá, né? O Cuca resolveu muita coisa aí nos últimos meses que vão muito além do campo. Aí na hora que tá baixando a poeira das coisas além do campo, vamos olhar os resultados, caso eles não estejam, né, acontecendo. E as horas de voo, que ele foi resolvendo outras coisas que não eram da pasta dele. Sabe que uma coisa me chama a atenção? Nós não vamos saber disso, tá? Porque claro que não. A gente faz as perguntas, às vezes procura algumas pessoas do Atlético aqui, por exemplo, depois que o Brax falou pra mim, HG, que tava tudo bem, pra mim acabou. Eu fechei a minha caixinha e falei, beleza. O Thiago mandou perguntas pra gente do Atlético aqui, coisas que não é pro Thiago dar furo. Que não atrapalha o negócio. Não, coisas básicas. Pro forma. E não responde. Tá tudo bem, não sou obrigado também. Mas eu tô dizendo assim, eu tô muito curioso pra saber se tem um dedo do Cuca nos 3 nomes. Alexander, Paulinho e Reinier. Não duvido. O Alexander falou... Que não tenha? Não, que tenha. É mais provável que tenha. Não foi dissolvido, siga. O Alexander falou que teve contato com o Cuca.
Na chegada dele, ele Pois fala. eu tô falando os três. Eu O Alexandre acredito- confirmou. Renier e Paulinho, sim. Não Eu, sei. eu acredito sinceramente que sim. Que tenha tido o dedo do Cuca. E digo por quê. Porque o Cuca participou bastante da montagem do elenco no início do ano. Se agora eles mudam de ideia e não chamam o Cuca pra conversar, pra mim não faz o menor sentido. Eu não sei, eu tô só perguntando. E tanto que eu fiz enviei uma mensagem agora para uma pessoa do Atlético aqui para saber sobre essas movimentações, para perguntar se a promessa de pagamento que foi feita para essa semana já começou a ser cumprida, se espera até sexta-feira, a semana termina no sábado, não sei. Então, Tomara que você é que nem um amigo obtenha a meu, marcou resposta. comigo ontem 9h30 da manhã, chegou lá 8h17, já me ligou, pô, tá atrasado, meu querido, você marcou 9h30, chegar 8h17 eu tenho até as 9h30 para chegar, então relaxa, então se marcou até 9h15, né? se Pelo marcou horário, essa semana, pelo horário, pelos 15 minutos de tolerância, se marcou 9h15, essa 9h45. semana, tudo bem, marcou essa semana, assim, então até sábado a gente pode esperar. O Cueca de Carrapato mandou uma mensagem Grande interessante, que eu vou ler, mas antes eu preciso só falar para você que tá aí do outro lado. Você pode apostar na chance extra na Série A do Campeonato Brasileiro em kto.bet.br. Porque os times mineiros têm desafios na rodada, né? O Atlético já enfrentou, aliás, em todas as rodadas, né? Na rodada, nessa próxima rodada agora, a gente tem os jogos dos mineiros no final de semana. Deixa eu só buscar aqui. O Cruzeiro joga com o Botafogo lá no Rio de Janeiro, domingo às 4h. E o Atlético, domingo, 6h30, joga contra o Red Bull Bragantino. Então, o que acontece? Para você aproveitar sem riscos, tem a chance extra, que é só criar uma aposta com no mínimo 3 seleções. Você cria uma aposta no jogo do Atlético ou do Cruzeiro, sua odd tem que bater de 3 para cima. De 3 para cima. Então você coloca lá, Cruzeiro vence o Botafogo com gol do Caio Jorge, assistência do Matheus Pereira, beleza. A sua odd bateu de 3 para cima, então você já pode ir lá, você vai criar uma odd de 3 para cima, e se você não acertar, você ganha uma aposta grátis para tentar de novo. Vamos imaginar, o Atlético vence o Red Bull Bragantino com o gol do Hulk, aliás do Rony, né, Rony? E depois daquela de domingo, querido, contra o Red Bull você tem que brocar. Então com o gol do Rony, tá difícil, mas com o gol do Rony, com passe do Hulk, deu mais de 3, você vai lá, bateu. Se acertar, ganha o valor da aposta. Se errar, você vai ganhar o mesmo valor para apostar novamente. Chance extra em kto.bet.br. Lembrando que o site é proibido para menores de 18 anos e você não pode fazer disso um meio de vida, porque não vai ser. Isso é só para você se divertir. Fala aí, ô Cueca de Carrapato. Só uma beiradinha aqui, porque eu falei a respeito do Alan, que ele jogou nos lugares diferentes. Ele jogou na Finlândia, na Bélgica, né, que é mais natural, e no Chipre. E depois veio a brilhar no Atlético, no Fluminense, no Flamengo, enfim. Então, o futebol tem dessas coisas. Tem dessas coisas, claro que tem. Não, e se você puxar pela memória e fizer uma pesquisa, vários jogadores que saíram, voltaram e estiveram muito bem aqui. Sim, Então, O Scarpa pra mim é o exemplo ideal. Ele foi pro Nottingham Forest, não deu jogou. certo. Ele foi pro Olympiacos, não jogou. E tá bem no Atlético. Assim, eu acho eu pelo menos tenho um pouco de cuidado com o Renier na comparação que o Thiago tá fazendo, por exemplo, com o Scarpa, que o Renier não jogou o que o Scarpa jogou aqui, antes de sair. Só eu tomo um pouco mais... Jogadores de patamares Isso, de diferentes. cuidado, mas né? eu acho que é uma coisa assim, bem parecida com... Não tô comparando estilos. Bem parecida, pode ser ainda mais parecida com a história do Caio Jorge. Sim. Destaca aqui, muito jovenzíssimo, vai lá pra fora. O Caio Jorge ainda tem uma situação que o Renier não teve, né? O Renier não teve lesões graves, né? Até onde me consta, pelo menos. E aí acaba não conseguindo despontar e volta. Repito, não tô comparando hoje, mas histórias assim, de jogadores que saem muito jovens, até bem abaixo assim dos 20 anos, não acabam virando na Europa e voltam. Ele é um jogador que pra mim tem potencial a ser desenvolvido ainda. A gente já viu o teto do Renier? Não vimos. Não. Nós vimos ali lampejos de um jogador com capacidade técnica. Dali pra frente as coisas não evoluíram, então, sabe, eu acho que assim, aposta, mas é uma aposta, na minha opinião, válida até pelo Atlético não envolver valores agora obrigatórios. E é isso, é aguardar o tempo mesmo. E tem um outro caso que envolve inclusive o Atlético, o próprio Paulinho.
e saiu muito jovem. Não considero que foi um fracasso não no foi. Bayern de Leverkusen, não foi. mas por outro lado também não foi o que eles esperavam. Ele voltou ao Brasil Pronto. e olha o papel dele no Atlético, né? Foi um cara extremamente importante. Aliás, o a Paulinho ponto- não perderia aquele gol que o Rony perdeu, viu? Nunca. Não perderia. Só- Não, só minha uma avó nota. não vários, perderia. Só uma não. nota. Minha avó não perderia. Mas Não. ele perdeu vários ano Perdeu passado. vários, daquele mas jeito não. daquele jeito Daquele não. jeito não. Acho que não perdeu. Se eu fizer um Cara, compilado aquele, de gols aquele perdidos gol ali, pelo Paulinho, aquele gol ali, escala David, possivelmente ele tá entre os Cinco mais. É, os 5 mais dos últimos Da escala 20 David. anos. Da escala. Vamos colocar 20 anos, né? Porque a escala David é 2000. Aquilo lá é 2000 o quê? 2015? 2015. 2009. Então, pô, nos últimos 20 anos, aquele do Rony tá entre os. Tem um vídeo aqui no TikTok Os mais que são graves. os gols perdidos e inacreditáveis de Paulinho no Atlético Mineiro. Tem o do Mas Rony olha, se também. tem o Tem do um- Rony. Já tem tem o sem do goleiro. Rony. Não, do O Rony, primeiro já é sem goleiro. Aqui, já tem o Rony, pô. Não, Paulinho. O Paulinho ficou 2 temporadas no Atlético. O Rony já tem um Perdeu gol vídeo de pra 1 cacete, minuto. gente. Mas Mas vi- perdia gol demais. Foi o Paulinho- artilheiro dos gols perdidos. Mas o do Paulinho também deve ter no TikTok, né? Os 30 gols marcados pelo Paulinho na temporada. e que, aliás, os 50 no total o do TikTok, camisa do porque esse Atlético. TikTok dá para um lado, Os ele tem que títulos dar pro outro, conquistados. né? Aqui, ó, esse aqui é ótimo. Coloca aí. Esse contra o Bahia, maravilhoso. Rendeu vai ele, inclusive. Só Hein? que tem um detalhe, atenção. Detalhe o quê, meu? Peraí, Pelo amor irmão, de peraí, Deus. irmão. Coloca aí se tem no Você tem TikTok o também. compilado aí Entendi. dos gols que o Paulinho perdeu, né? Mas Tem. no Atlético ele se tornou o maior artilheiro. Tem aqui também os títulos foi conquistados a maior importantes pelo temporada da Paulinho. história da vida Os títulos dele. importantes conquistados pelo Paulinho. Tem os 50 gols dele aí? 2 mineiros. Tá aqui. Tem os 2 50 mineiros. gols? Campeão de 2 mineiros. Tem os 50 gols. Pelo amor de Ajudou Deus, o Atlético a tem que parar chegar em com uma isso. final de Libertadores e uma defendendo- final de Copa do Tá Brasil. defendendo o Rony, é isso? Meu Deus. Aqui no Brasil, Não, o Rony não. ganhou mais que o Quem é Paulinho. mais O jogador, Thiago- Rony ou Paulinho? O Thiago é detrator do Deus Paulinho. Ele é quê? detrator. Você tá dizendo Eu que o acho Rony mesmo joga a mesma bola do Paulinho? O Thiago tem birra Ah, não, no o Thiago Tá Paulinho. falando isso desde que chegou. Desde Mesmo nível. Quando- Não, não, e tá aqui, feio. Mesmo Se patamar. ele Agora falou que o Tá o feio, Júnior tá feio. Santos é melhor do que o Paulinho. E eu falei à decisivo, época que inclusive. eles chegaram Diga-se, que você artilheiro da podia, Libertadores. sabe Dragon Com quem Ball foi Z? campeão. Você podia fazer uma fusão assim, ó. Fusão, Júnior Santos e Rony. Não dava metade do que o Paulinho joga. Não, aí você pegou pesado, irmão. Cara, Pesado, mas tudo bem, existe te uma perdoo. onda de que o Paulinho é um Eu te grande perdoo. craque Não, nesse não, não, estúdio. ninguém tá dizendo que é um O grande craque. Paulinho Nós é estamos falando que isso é melhor do que o diferenciado. citado. Só se você. O Paulinho é um monstro. De onde você tirou isso é realmente É que eu uma não vi esse curiosidade. Paulinho no Né? Atlético. Quando o Atlético precisou A gente dele, tá era o falando do Davidson Paulinho que dos decidia. 30 gols, Quando o Thiago. Atlético Não precisou estamos dele, falando de era o Paulinho Hulk que tinha que craque. aparecer. Não. Não estamos Quando o falando de Atlético Paulinho precisou craque. dele, Perdoo. não foi ele. Eu te perdoo. É só você olhar aí. Eu te perdoo. Olha a campanha do Atlético na temporada passada. Você É que o considera... Thiago Atlético fica magoado precisou- quando a gente faz isso, esse Atlético- comparativo do Rony com o Paulinho. O Atlético precisou do Paulinho, né? Considera meu perdão? Não, mas não tem que me perdoar de Eu te nada. Eu não perdoo. cometi nenhum equívoco com você. Você não sabe o que diz. Nós estamos... Não, vamos lá, pensa aí. O Rony é mais jogador do que o Paulinho? Cara, eu acho o Acaba mesmo o nível. Eu não programa, disse Daniel. que, eu não disse que é Acaba mais o jogador. programa, Eu cara, disse que é na mesmo moral, nível. na moral. O Eu preciso negócio ir é o embora. seguinte. Um abraço. Tô Quem brincando, tô sai brincando, é tô sempre brincando. melhor do que quem fica. O Cueca de Sempre vai ser Carrapato assim. mandou cinquinho aqui, disse, olha, HG é meu ídolo. Veja bem, Cruzeiro com grana, patina no mercado. E time sem grana contrata, onde está o erro? Fica nesse lenga-lenga aí, tá olhando e tal. Tá falando que o Cruzeiro tem grana e patina, e o Atlético não tem e tá buscando. E aí? Eu não concordo. Não acho que o Cruzeiro esteja patinando. O Cruzeiro mudou a sua forma de ir ao mercado. Duas negociações que já estavam engatilhadas por parte do Cruzeiro. Uma acabou tendo a desistência do Flamengo, do Matheus Gonçalves, e a outra do jogador no último instante, o Jeremy Sarmiento. Os nomes continuam sendo trabalhados, mas essas duas situações, acho sim, já disse ontem aqui também lá nos Donos da Bola, o Cruzeiro precisa de acelerar até, sem ser este final de semana, até o outro final de semana. Tô falando que tem que chegar só na outra semana? Não, tô falando que um prazo ideal, olhando o calendário, onde o Cruzeiro, depois do jogo contra o Santos, 10 de agosto, vai ter uma semana livre, limpinha, para se trabalhar. Eu acho que o ideal, o Leonardo Jardim deve olhar para esse período e ter o desejo de que os jogadores chegassem ou nesta semana, preferencialmente, ou no mais tardar na próxima, até para poder trabalhar. Cada jogador vai chegar de uma maneira, adaptação, tipos de treinos, você podendo trabalhar uma semana inteirinha sem nenhum tipo de jogo, acredito que seria o mais adequado, HG. Eu preciso chamar um intervalo. Falando em Cruzeiro, a gente vai falar mais sobre o Cruzeiro daqui a pouco. E para finalizar aqui antes do intervalo, Josias Agnato mandou aqui dezinho e fez a seguinte observação. No jogo contra o Flamengo, ele não falou Flamengo, mas escreveu outra coisa. Eu tô lendo Flamengo.
Também houve um outro flagrante. O gol foi culpa do Júnior Santos, que deixou o Léo Ortiz cabecear, pois ele estava atrás e nem para atrapalhar. O Júnior Santos, daquele tamanho, tinha a obrigação de pelo menos saltar antes, né? Seria o Alonso saltar um pouco mais alto e o Alonso estava marcando o Pedro, Santos, HG. não, No lance, você está sendo injusto. O Alonso estava marcando ninguém. Estava marcando o Pedro, HG. Ninguém. É só olhar o lance. Saiu uma gilete Não, ele está marcando o Pedro. A bola não foi no Pedro, não, HG. Não, do chão. Isso? O Alonso na bola aérea, tem coisa que não dá pra você sair em defesa. O Alonso não é sair em defesa mesmo, é só olhar o lance. O Alonso na bola aérea. Ele tá no homem dele, que é o Pedro. Você tá com quantos quilos? Ah, vários, HG. Não faça com uma pergunta difícil, não, pô. Vários, pô. Esquece, vai dando notificação de peso aí. Tá maluco? Não faça outra pergunta, cara. Quantos quilos? Pô, já dobrei a esquina da loucura faz tempo, irmão. Daqui uns dias eu tô lá no Quilos Mortais. O cara faz uma pergunta difícil dessa. A gente tá falando de coisas que dão pra ver. Eu já não sei mais. Você sabe no Blade, aquela vampira. Você sabe no Blade aquela vampira que ele vai visitar. O Blade 1, que fica jogando o raio UV e que ela fica queimando na cama. Ai, eu tô do tamanho daquela mulher do Blade, pô. Ai, ai! Ai, ai! O pederneiro. Ai, ai! Que bobo, velho. Ó, a pergunta é essa, cara. Mas não, o que eu ia perguntar? Coisas que eu tenho noção, ele queria falar que você pularia mais que o Júnior Alonso. Em sua homenagem aqui, ó. Peraí, não é isso não. Peraí, aqui, ó. É muito bom. Isso é muito bom. Mas, mais de mesa. Aqui do lado